protegendo a sua casa através do entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atenta sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Esse texto fala para nós os ingredientes necessários para uma vida cristã bem-sucedida. Uma vida cristã bem-sucedida e um cristão que quer fazer essa diferença, ele precisa proteger a sua vida, a sua casa do reino das trevas. Dar ouvidos não é apenas entrar em uma igreja e ouvir uma palavra. Dar ouvido é mais do que isso, é sim deixar a palavra mudar o direcionamento da nossa história. E o que é a palavra? A palavra também é uma pessoa. João capítulo 1, versículo 1 diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é uma pessoa e a palavra é Jesus. Então nós olhamos para essa palavra, para esse Jesus, para esse direcionamento, e a palavra, a Bíblia declara, João escrevendo ao Apocalipse, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos precisa estar atento ao que está sendo anunciado pela sabedoria e pela palavra, porque você pode escutar, mas você pode não ouvir. Tem gente que escuta, mas não ouve. Existem alguns momentos que nós estamos tão distraídos, que alguém fala algo conosco, nós escutamos, mas nós não ouvimos. Por que não ouvimos? Porque perguntamos de novo: o que foi? Sabe por quê? Porque não houve o quê? Entendimento. Quando nós ouvimos, e isso é duas coisas bem diferentes, escutar e ouvir, a palavra diz: inclina o coração para o discernimento. Quando ouvimos, inclinamos o coração para o discernimento. Quando apenas escutamos, entra de um lado e vaza do outro. Agora, inclinar o coração, inclinar a vida, inclinar o ser. Existe uma equação que nós precisamos ter: se clamares por inteligência. Olha a palavra: se clamares por inteligência. Quero incentivar você a procurar conhecimento. Conhecimento é poder, é autoridade. Se nós queremos ter bom êxito no nosso relacionamento conjugal, nós precisamos conhecer o que é uma vida conjugal. Se queremos ter bom êxito lá na nossa empresa, nós precisamos conhecer o que estamos realizando. Nós precisamos de conhecimento. Conhecimento traz poder, traz autoridade. Se você não conhece, você não tem autoridade. Se você não conhece, você não vai conseguir ter essa autoridade. Por muitos anos eu trabalhei como um chaveiro, e por muitas vezes eu saí para poder abrir uma porta tipo da sua casa. E quando eu chegava no local, eu usava apenas dois, em Minas Gerais a gente chama de friso, 2 frisos de cabelo. Usava aqueles 2 frisos para virar o cilindro onde você coloca a chave e abria a porta da casa.
E as pessoas olhavam para mim e diziam assim: mas que é isso? Você está ganhando dinheiro com 2 frisos de cabelo. Eu pegava os 2 frisos, entregava para ela e dizia: abre a porta. É simples. Conhecimento é autoridade. Se nós não temos o conhecimento para usar 2 frisos de cabelo para abrir uma porta, meu irmão, não vamos abrir nunca. A gente vai quebrar a porta, mas não abre. Por quê? Porque é conhecimento. Se você me entregar 2 frisos hoje, com certeza eu não vou conseguir abrir a porta. Por quê? Porque o tempo vai passando e nós precisamos de algo. Nós precisamos de reciclar o nosso conhecimento. Aquilo que você aprendeu lá atrás, há 10 anos atrás, irmão, já mudou, já foi. Tem gente que está paralisado no tempo, esperando as coisas acontecerem do jeito que ele fez há 10, 15 anos atrás. Conhecimento deve se procurar todos os dias. Todos os dias muda, todos os dias as coisas estão mudando, as coisas estão acertando. Satanás antigamente, diz uma música, uma canção, que ele entrava com um sapatinho de algodão. Lembra? Não é do seu tempo, né, irmão? Me desculpa. Mas ele entrava com um sapatinho de algodão. Gente, e nós, igreja, aí eu estou falando de nós, igreja, ele entrava com um sapatinho de algodão, nossos ouvidos eram aguçados, porque nós tínhamos inteligência, nós procurávamos sabedoria, nós procurávamos discernimento, e nós sabíamos que Satanás estava entrando mesmo com um sapatinho de algodão. Hoje ele está entrando, fazendo barulho, batendo lata, tocando bateria, fazendo uma confusão, e nós não estamos discernindo que é ele. Por quê? Porque os nossos cultos se tornaram mais show do que culto. As nossas palavras são palavras motivacionais para jogar a gente para cima. Ô irmão, quem não quer uma palavra motivacional? Depois de uma semana, começando a semana hoje, uma palavra que vai nos... agora vai. Mas muitas das vezes essas palavras não mudam a nossa história. Apenas nos traz um êxito, uma alegria momentânea. Mas conhecimento vai trazer sobre a nossa vida a autoridade. Só pode repreender o vento e o mar quem tem conhecimento que o vento e o mar têm ouvidos. Porque os discípulos não levantou e disse: vento, mar, aquieta-te, porque eles não tinham esse conhecimento. Aí talvez você olhe para mim e diz: pastor, mas vento e mar têm ouvidos? Jesus repreendeu e falou com o vento e o mar. Para ele falar com o vento e o mar, ele tem conhecimento que o vento e o mar têm ouvidos, ouve a sua voz. Conhecimento é saber. Quando sabemos, nós vivemos. Oséias capítulo 4 versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Nós estamos falando sobre trevas, falando sobre proteção da nossa casa. O diabo tem poder para destruir? Tem, mas ele só tem o poder para destruir se nós não tivermos o conhecimento da palavra para repreendê-lo. A palavra diz assim: resistir ao diabo, e ele, gente, fugirá de vós. Mas antes de resistir ao diabo, nós precisamos sujeitar a Deus. Sem sujeição a Deus, a resistência ao diabo é inválida. Precisa de sujeitar. Aquilo que você não pode, aquilo que você não sabe, você não pode estar dominando. É aquilo que está matando. O que você não sabe sobre casamento é o que está levando o seu casamento ao fracasso. O que você não sabe sobre a sua profissão é o que está impedindo você de crescer. O que você não sabe sobre dinheiro é o que está impedindo o seu crescimento. Tem gente que pensa que dinheiro é só para ganhar e comprar. Não, irmão, dinheiro é investimento. A gente precisa aprender a lidar com dinheiro. A gente precisa saber trabalhar com dinheiro. Dinheiro ele tanto leva para o bem, como também ele leva para o mal. Se clamares por inteligência, sabemos que nós temos filhos, e nós precisamos criar esses filhos da maneira certa. Os nossos filhos precisam ser instruídos.
E esse discernimento é a capacidade de saber fazer o que foi adquirido. O que nós adquirimos, o que nós ouvimos, precisamos ter essa capacidade de colocar em prática. Conhecimento mais inteligência é igual sabedoria. Sabedoria vem com conhecimento e com inteligência. A igreja atual está precisando de pessoas que usem a cabeça. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e ele diz: tenha um culto racional, ou seja, com conhecimento e com inteligência. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Mas o que estamos vendo é um número enorme de pessoas sem sabedoria e sem conhecimento. Discernimento espiritual é a graça de ver o invisível. É dom do Espírito para perceber o que está em volta. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, e existe 3 tipos de homens: existe o homem natural, existe o homem carnal e existe o homem espiritual. Vamos dizer: natural, carnal, espiritual. Esses 3 tipos, um deles somos nós. Ou somos natural, ou somos carnal, ou somos espiritual. Um desses 3 nós estamos englobados no meio. Se somos natural, não aceitamos as coisas do Espírito de Deus. O texto está dizendo: o homem natural não pode aceitar, ele não aceita. É loucura, ele não consegue compreender, porque ele não tem entendimento. Mas se ele é espiritual, ele pode discernir, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Aqui podemos perceber que muitas pessoas estão fazendo o errado, discutindo com pessoas sem discernimento espiritual. Homem natural não nasceu de novo. Ele não entende o porquê a gente vem na igreja e a gente canta, levanta a mão, recebe uma palavra, vai embora para casa. Ele não entende o porquê ofertamos, ele não entende porquê dizimamos. E ele é natural, e ele acha: para que Deus não precisa de dinheiro? Ele está errado, irmão? Não, ele está certo. Ele é natural. Agora, o espiritual, ele entende: eu preciso ir à casa do Senhor, eu preciso adorá-lo, eu preciso buscá-lo. Eu vou para a igreja, e quando eu chego na igreja, eu levanto as mãos, eu adoro, eu oferto, eu dizimo. Por quê? Porque ele é espiritual, ele entende o mundo espiritual. E o sentido do discernimento, e nós precisamos discernir algumas coisas em nossa volta. Para a proteção da nossa casa, nós precisamos discernir os espíritos malignos. Se elas soubessem discernir esses espíritos, elas estariam aqui. Lucas capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios da sua vida. 7 demônios saem da vida de uma mulher. Jesus a liberta. Você conhece a história de Maria Madalena. Precisamos discernir esses espíritos malignos que rondam e tentam destruir a nossa família, a nossa casa. Precisamos discernir não somente esses espíritos, mas precisamos discernir a presença dos anjos. Nesse exato momento existem anjos ministradores dentro dessa casa. Nós precisamos discernir. Anjos não foram feitos para adorar, anjos não foram feitos para receber adoração, não. Anjos foram criados para ministrar ao nosso coração. Esses anjos são agentes ministradores nas nossas vidas. Existem livramentos que Deus te deu e você nem percebeu que foi um livramento. Por quê? Porque esses anjos estão aí para fazer isso. E quem vai discernir
O homem espiritual vai discernir esses livramentos. Precisamos ainda discernir o espírito humano, percepção humana, situações humanas, intenção humanas. E o homem é mau, irmão. A natureza humana é má. A Bíblia diz assim que do homem, do coração do homem, procede adultério, roubo, procede loucura, procede fornicação, procede pecado, do coração do homem. O diabo age, mas do coração do homem procede essas coisas. Precisamos discernir também o Espírito de Deus, porque muitas das vezes não discernimos o que é de Deus e o que é humano e o que é das trevas. Nós ficamos meio perdidos, e o homem natural não compreende esse lado, mas o espiritual precisa compreender. Muitos não sabem discernir o que é Deus e o que não é Deus. Precisamos discernir. A Bíblia diz que o diabo, ele se transforma em anjo de luz. Irmão, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então existem infiltrações no nosso meio. Tome cuidado com quem coloque a mão sobre a tua cabeça, com quem vai orar por você, com quem vai... Tome cuidado com isso, irmão, não aceite. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tem adorador aqui essa manhã? É você, irmão. E sabe quem Deus está procurando? Os verdadeiros adoradores. Que o quê? Que adoram nesse espírito e nessa verdade. Irmão, não adianta maquiar, não adianta ficar falando bonito, não, Deus te conhece por dentro e por fora, irmão. Tenha discernimento nisso, gente. Agora, quem pode discernir? O homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz: porém o homem espiritual discerne todas as coisas. Discerne o que, gente? Todas as coisas. O homem natural não discerne nada, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. O homem espiritual sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. O homem espiritual conhece todas as coisas. O jovem espiritual conhece quando a menina aproxima e é um laço daqueles dos infernos. A moça espiritual sabe quando o rapaz se aproxima e ela sabe o que é a intenção do coração dele, porque ela é espiritual. Quando é carnal, junta duas carnes, aí vira uma bagunça. Se você quiser ser protegido das trevas, você precisa ser espiritual. Quanto mais conexão você tem com Deus, mais protegido você estará com Deus. Lembra do Salmo 91? Salmo 91 é um dos textos mais conhecidos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Alguma parte diz: debaixo das tuas asas estarei seguro. Para estar debaixo das asas tem que estar perto, conectado. Se eu não estiver em conexão com Deus, irmão, não existe proteção. Tem alguém que morou na roça aqui? Faz assim com a mão. Ó, alguns moraram. Tem uns aqui que jogaram bolinha de gude no tapete do apartamento, né, Ivan? Alguns assim. Presta atenção, meu irmão. Quem morou na roça vai entender. Eu nunca vi um gavião pegar um pintinho debaixo da asa da galinha. O senhor já viu? Ele pega? Não. Agora eu faço uma pergunta. O irmão ali é mais experiente do que nós. Quem tem mais força, galinha ou gavião? O gavião vem, mas quando a galinha estica as asas, o pintinho entra debaixo da asa, ele foge. Por que ele foge? Porque debaixo das asas o pintinho estará seguro, está escondido, está protegido.
ele não pega. Agora preste atenção, Deus está usando essa mesma comparação. Ele está dizendo: se você estiver debaixo das minhas asas, você estará seguro. Satanás não te toca. Satanás não tem o poder de te tocar se você estiver debaixo da minha proteção. O versículo 10 do Salmo 91 diz para a nossa casa: praga alguma chegará à tua tenda. Quando que praga, quando que mal, quando que nada chegará à nossa tenda? Quando estivermos debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas estará seguro. E para ter essa proteção precisamos estar conectados com Deus, estar interligado com Ele. Como Deus traz o discernimento para a proteção da nossa família? Como que eu vou saber que Deus está trazendo esse discernimento para mim, pastor? Primeiro, através da Bíblia. A Bíblia é a sua palavra. Irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Agora, você ler a Bíblia como homem natural é loucura. Você não vai entender absolutamente nada. Mas quando você pegar a Bíblia, faça uma oração: Pai, no nome de Jesus, eu estou aqui, eu preciso entender a tua palavra, fale comigo. Ele vai revelar a você tesouros escondidos. Segunda coisa, ele traz proteção através da pregação. Você pode ir embora e dizer: não gostei. Você pode ir embora e dizer: não, acho que não foi legal. Bem, você pode, mas vai depender dos seus ouvidos. Vai depender daquilo que é a sua necessidade. Se você precisa de uma proteção no seu lar, com certeza você colocará em prática essa palavra. Ele traz proteção com sonhos espirituais. Eu sei que Deus usa sonhos para nos revelar coisas. Você precisa ter o discernimento se esse sonho está embasado dentro da palavra ou não. Ele traz visões. Ele nos mostra, Ele nos revela. Deus abre os nossos olhos para ver além. Palavra profética, aquela palavra proferida para nos abençoar, para trazer uma palavra de êxito ao nosso coração. Ele usa ainda palavra de conhecimento. E muitas das vezes nós perguntamos: como é que ele sabe disso? Conhecimento, palavra de conhecimento. Então, como proteger a minha casa das trevas espirituais com discernimento espiritual? E aqui eu quero frisar algo para você, para que a gente possa sair daqui essa manhã protegendo o nosso lar do reino das trevas. Em primeiro lugar, intensifique a sua conexão com Deus. Intensifique o seu contato com Deus. Esteja mais próximo de Deus. Esteja mais perto de Deus. Se você precisa de discernimento, você precisa estar conectado com Deus. A nossa oração é que Deus possa trazer conhecimento, conexão, que a nossa fome aumente por Ele, que a nossa sede aumente por Ele, para que possamos resistir o diabo e vencer o dia mau. Olha o que diz Atos capítulo 6, versículo 10. Mas se prepare, porque todas as vezes que você intensifique a sua comunhão com Deus, a oposição se levanta. Pessoas em sua volta se levantam. Pessoas que estão perto de você se levantam. Olha o que diz Atos 6,10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pela qual ele falava. Aqui está falando de Estevão. Estevão tinha uma conexão com Deus. Estevão tinha uma palavra com Deus. E ele trazia essa palavra. E as pessoas discutiam, as pessoas falavam, mas não podiam resistir à sabedoria do Espírito com a qual ele falava. Quando você começa a ter uma conexão com Deus, vai haver opositores, vai haver pessoas indo contra, mas ninguém resistirá o poder da palavra do Espírito na sua vida. Palavra
mais jejum e oração, mais comunhão, unidade na igreja, faz uma conexão forte com Deus. Não existe membro, nós somos um corpo, e nós, eu e você, somos membro desse corpo, que é corpo de Cristo. Eu sou um membro, você é outro, não existe um membro separado do corpo, ele precisa estar entrelaçado. Membros não ficam de fora, ele se entrelaça. Enfrente todas as circunstâncias com os olhos espirituais. Tenha conexão, faça a sua intensificação com essa conexão com Deus, busque mais a Deus, mas enfrente todas as circunstâncias com os olhos espirituais. Você precisa saber que o diabo é mau e Deus é bom. Tudo que provém do mal provém de Satanás. Tudo que provém do bem provém de Deus. Porque tudo se discerne no espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 15 diz assim, olha: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Tenha sabedoria, meu irmão. Faça da santificação a sua arma contra as trevas. Se você quer vencer o mundo das trevas, você precisa fazer da santificação a sua maior arma. Sem santificação, ninguém verá Deus. Leve Deus a sério. Tem gente que está levando Deus de qualquer forma. Não deixe de cultuar a Deus. Não deixe de andar em fé. Tenha o cuidado com as coisas em sua volta. Tenha cuidado com o seu falar. Tenha cuidado com o seu andar. Tenha cuidado com o seu procedimento. Tenha cuidado. Leve Deus a sério. Creia no poder da unidade. Um elo de uma corrente é tão forte como toda corrente. Creia na unidade do corpo de Cristo. Creia que Ele protege, essa unidade nos protege dos dardos do inimigo. Então o que você precisa reconhecer, e aqui eu termino. Você precisa reconhecer a autoridade divina sobre a tua vida. Você precisa reconhecer a autoridade divina sobre a tua vida, na sua casa, na igreja, no trabalho, onde quer que você esteja. Você precisa reconhecer essa autoridade. Efésios capítulo 6 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Resistir, ou revestir de toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau. Vista-se com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com a preparação do evangelho da paz, com o escudo da fé, com a espada que é a palavra. Esteja revestido. Quando você está revestido, Satanás vai ser repreendido quando você levantar a sua mão. Se você não estiver com esse revestimento, ele vai passar por cima. Mas você revestido, ele vai paralisar. Reconheça a autoridade divina sobre a tua vida. Quem é a autoridade de Deus na sua casa? Quem tem essa autoridade lá dentro? Quem é a autoridade de Deus no seu trabalho? Quem é a autoridade de Deus na igreja? Quem é a autoridade de Deus? Reconheça isso, irmão. Reconhecer a autoridade faz parte de reconhecer o Filho de Deus. Tenha sempre atitude
de um povo vitorioso. Eu pergunto, tem alguém vitorioso aqui? Diga amém. Tem atitude de alguém vitoriosa, irmão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18 diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Olha a palavra de Timóteo: o Senhor me livrará de toda obra maligna. Tem atitude de povo vitorioso. Seja você essa manhã um vencedor. Seja você essa manhã alguém que está dizendo: eu não vou perder a minha família, eu não vou perder a minha casa, eu não vou perder a minha vida. Tenha postura como vencedor. Eu quero declarar essa manhã sobre a tua vida: tenha, meu irmão, atitude de povo vitorioso. Tenha atitude de alguém levantando a cabeça e sabendo: não, o reino das trevas é real, o reino das trevas está aí, está tentando destruir a minha casa, destruir a minha família, mas maior é o que está comigo, maior é o que está comigo, e vai avançando, cresça, 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 avança, caminhe, não pare, não desista. Saiba de algo: os anjos do Senhor estão aqui para abrir os caminhos para você, e você entra no caminho que Ele abriu. Quando vocês recebem essa palavra aí essa manhã, fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Comece a orar no seu lugar por um instante. Comece a falar com Deus. Comece a dizer palavras para Ele. Diga para Ele: Senhor, eu preciso ser esse povo vitorioso essa manhã. Eu preciso ter essa conquista, eu preciso ter essa vitória. Meu irmão, chega de temer, chega de ter medo. Avance. No nome de Jesus. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.